Quando eu tinha mais ou menos entre 10 ou 12 anos, não me lembro se era sonho, se é uma memória ancestral, eu tinha uma visão de uma praia, do mar, de uma névoa da manhã se dissipando e pessoas coloridas na praia. Aí a névoa foi se dissipando e eu vi que aquilo era a caravela dos marinheiros olhando os índios olhando para a caravela, os dois curiosos, estupefatos, aquele maravilhamento. E essa visão, que eu não sei de onde veio, durante anos ficou na minha cabeça, eu pensando naquele momento maravilhoso em que um lado viu o outro. E eu sou descendente de índio Puri. A avó do meu pai era uma índia Puri que se apaixonou pelo senhorzinho, dono da fazenda, um fazendeiro rico, português, de Nova Era, aqui em Minas Gerais. Ela se apaixonou, mas o pai do rapaz foi contra e ameaçou mandá-lo para o Caraça. Aí de noite eles fugiram, caíram no mundo. O rapaz foi deserdado, o pai nunca mais soube dele e ele foi se esconder em Santo Antônio do Grama, perto de Rio Casca, onde meu pai nasceu. E essa avó índia, meu pai perdeu a mãe aos 5 anos, ela que criou meu pai. Eu não sabia dessa história, nós não sabíamos dessa história até uma certa idade. Mas mesmo antes disso, quando a gente lia os gibis, do Buffalo Bill, Flecha Ligeira, quando via os filmes de cowboy, a gente se identificava muito mais com os índios. A roupa dos índios, os enfeites, os colares, os cocares. E aí, quando eu descobri isso, eu assumi que realmente eu me sinto índio. Embora eu não seja um puro sangue, mas eu me sinto índio Puri. Quando eu li o Guarani, primeiro em quadrinhos, desenhado por um desenhista haitiano negro, chamado André Leblanc. Leblanc veio parar no Brasil e virou ilustrador dos livros do Lobato. É incrível que ele desenhou, foi uma coisa magnífica quando eu vi em quadrinho o Guarani, o Peri. Pensei, será que o Peri é Puri? Não, na história ele é Goitacás. Então foi importante ver Peri beijar Saci. O Ivan Vaz Rodrigues, um grande desenhista, na década de 60, fez pela editora Brasil América a história do Brasil em quadrinho, com muita pesquisa. São 2 volumes magníficos. Mas não havia, fora isso, nada no quadrinho falando do índio brasileiro, falando dessa história verdadeira, dessa luta. Então a primeira história que eu fiz foi Pindorama. Uma história de 4 páginas narrando essa minha visão. O encontro da caravela com os índios. Nessa visão, eu era um marinheiro e eram os índios. Daí eu falei, não, tem que contar também, embora contra o colonialismo, a favor dos meus parentes, dos índios, eu não estou negando, não quero negar a cultura portuguesa. Eu amo a cultura portuguesa. Eu amo Camões, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Almeida Garré, o Eça de Queiroz, Camões, Bocage, que maravilha! E o português que eu escolhi para herói, ao contrário das pinturas e da história oficial, onde tem nobres e tal, reis, eu escolhi 2 marinheiros pobres, o Manuel e o Joaquim. Os 2 com personalidade diferente, um é analfabeto, o outro não. Um meio poeta e o outro é um camponês rústico, que foi embarcado
foi raptado, como acontecia, para servir de marinheiro na caravela. Então eu quis colocar na caravela a luta de classes. Colocar bem claro que o que veio com a civilização portuguesa já veio a questão da classe, a questão dos privilégios, a questão do trabalho forçado, a questão da religião, o domínio da igreja, o domínio ideológico total da Igreja Católica. Agora, o mais difícil foi achar imagens da época, imagens boas, verdadeiras. No período que eu situei a história, eu ainda coloco alguns traços mais medievais nas roupas. Por exemplo, a roupa o couro, tudo para eles naquela época, se para nós hoje era o plástico, tudo para eles era a madeira e o couro. Sem o couro e a madeira, as civilizações antigas não eram nada. Então os marinheiros usavam uma coisa de couro cobrindo para proteger da umidade, para dar calor. E essas roupas, eu olhei, por exemplo, nas pinturas do Bruegel. O Bruegel, pintor holandês que registrou tudo naquela época, que para mim é o meu pintor preferido, Bruegel e Bosch. Os dois retrataram todas as brincadeiras, as facas, as tesouras. Essa parte, aqueles quadros imensos do Bruegel e do Bosch, está tudo lá. Registrou todos os ditados, todas as brincadeiras, todas as atividades. E é incrível, ele desenha os nobres muito feios. E ele desenha o povão. No Bruegel e no Bosch, ou Bosco, como dizem os portugueses, ele retratou o povo. Então fiz uma primeira versão da caravela, que foi publicada em 1974, no Jornal de Minas, junto com uma tirinha sobre um índio cuja tribo está em extinção. É o Peri a Perigo. Vim em cima e embaixo a caravela, a primeira versão. Eu a refiz e ela foi publicada depois, uma parte no estado de Minas, foi publicada em 76, se eu não me engano, no Jornal do Brasil, quase inteira. Mas essa edição que nós estamos fazendo agora é a primeira que coloca todas as 200 e tantas tiras e as histórias grandes de 20, de 30 páginas, de 10 páginas da caravela. Eu mais me identifico com Joaquim, porque o Manuel é o camponês rústico, analfabeto. E o Joaquim, mais tarde, isso vai entrar na história, ele foi criado num convento. Ele é tipo um órfão. O Joaquim sonha, a Hollywood dele, o filme, o gibi dele é o Marco Polo. Ele quer chegar em terras, igual o Marco Polo falou. E o Marco Polo foi best-seller, depois o Hans Staden foi best-seller, Américo Vespucci, outros livros, o Diário de Cortês, né? Então ele está sempre em busca de uma utopia, e ele é mais fraco fisicamente. E aí eu me identifico totalmente com ele. Eu tenho um outro herói que é o Magrelo, porque na minha vida, eu sou de 7 meses, né? Eu sempre fui mais raquítico e tal. Então eu apanhava dos meninos mais fortes e tal. E o Joaquim, eu quero colocar assim, como que um povo que foi arrastado para aquilo, não tinha nada a ver com mar, com navio. Então fica na dialética da história, o diálogo dos dois. Além da briga deles, na luta de classe dentro da caravela, os marinheiros veteranos, que são mais grotescos ainda e tal, uma vida dura, né? Também maioria analfabeto, que só pensam em poder chegar numa terra e ficar milionário pelo ouro, por causa do que os espanhóis acharam no México. Então esse sonho que era dos nobres, dos fidalgos, também era da maioria dos marinheiros, menos o Joaquim, que quer achar aventura. Ele quer viver o que ele leu no Marco Polo.
E aí ele entra um pouco em choque ele fica certo com a ignorância do Manuel. Quem está na caravela? Primeiro aparecem os marinheiros, o capataz, aí vai subindo. Aí aparecem os soldados, depois aparece o nobre, o cavaleiro e o frei. Aí eu tive que aprender termo igual enxárcia, que é aquela escada de corda que sobe para o mastro de mezena, que é o mastro do meio, aprender sobre a proa, a popa, estibordo, bombordo, né? O pau do pica-peixe, que é aquele negócio da frente do navio. Eu tive que aprender isso tudo para usar na história. E, finalmente, contar o que o marinheiro fazia. Então, se tivesse vento demais, o vento rasgaria as velas, ou quebraria o mastro. Então, ele tinha que correr, o marinheiro tinha que correr, risar as velas, amarrar as velas para que não acontecesse isso. Se tinha uma tempestade, mesma coisa, porque senão a tempestade arrasaria, quebraria o mastro, poderia fazer até o navio adernar. Então, eu tinha um plano de tudo que eu pesquisei. Quer dizer, eu falei, não, finalmente eu vou falar o que é que o marinheiro fazia no navio à vela. Ele puxava a âncora, ficava... Não, ele risava as velas e tinha que subir no mastro. Toda hora ele tinha que subir pelas enxaças, vira mexe, ele caía. Agora, pela primeira vez, em forma de cartoon. O que permite que você também não crie novos clichês, novos mitos. Porque a história é dialética. Ela se desenvolve pouco a pouco. E a minha ideia é fazer a caravela, ou seja, os portugueses do Brasil, Pindorama, os índios antes da caravela, e depois as invasões portuguesas, o encontro dos dois. A história, para mim, é o ponto de partida. E aí eu vou trabalhar em cima o humor e trazendo aquilo que não está na história oficial. O quadrinho, da mão de cartoon, ele dá une o prazer à informação. Então é uma forma de democratizar o conhecimento, principalmente o conhecimento da nossa história. E pensar que no futuro, quem sabe o Emberê, o Zumbi, a Dandara, o Sepete Arajura do Sul, que é o índio que é o herói, que até virou santo do Sul, o índio Sepete Araju, seja tão conhecido das crianças brasileiras, dos jovens, quanto é conhecido o Superman, o Batman, sabe, o Roy Rogers, os Rockland, os Cowboys, né, o Buffalo Bill, quem sabe?